Senhoras e senhores, uma boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Fabrício Dal Castagni para fazer a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Sim, ó Senhor, de todos os modos engrandeceste e tornaste glorioso o teu povo. Nunca, em nenhum lugar, deixaste de olhar por ele e de o socorrer. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 10ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata à deliberação. Os vereadores aprovam o texto, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário para realizar a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 11ª sessão ordinária de 16/4/2019. Apresentação de projetos. Projeto de Lei Ordinária número 22/2019. Autoriza anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no Orçamento Programa 2019, da Administração Direta e Indireta. Projeto de Lei Ordinária número 23/2019. Autoriza o repasse de valor ao Fundo Municipal de Reequipamento e Melhoria da Polícia Militar, FUNREPOM, destinado à ampliação e reforma do quartel da Polícia Militar de Timbó. Apresentação de emendas. Emenda aditiva número 1/2019 ao projeto de lei ordinária número 11/2019. Acrescenta o artigo 8º ao projeto de lei ordinária número 11/2019. Pedidos de providências. Número 78, de autoria do vereador Rubens Boschart. Número 79, de autoria do vereador Fabrício Dal Castagni. Número 80, de autoria do vereador Adilson Mesh. Número 81 a 83, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Indicações. Número 68, de autoria do vereador Rubens Boschart. Número 74, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária número 21/2019. Autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no Orçamento Programa 2019, da Administração Direta e Indireta. Emenda aditiva número 1 ao Projeto de Lei Ordinária número 51 de 2018. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º do Projeto de Lei Ordinária número 51/2018. Projeto de Lei Ordinária número 51/2018. Proíbe o uso de equipamento batistaca na construção civil no município de Timbó. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário ser dada a devida publicidade. Não havendo, vamos dar prosseguimento. Então, dando prosseguimento, comunico que foram protocolizados na Secretaria os projetos de lei ordinária número 22 e 23 de 2019, ambos de autoria do Poder Executivo. Também foi distribuída a emenda aditiva número 1 de 2019 ao projeto de lei ordinário número 11 de 2019, de autoria do Poder Legislativo. Os senhores vereadores receberam cópias da proposição.
O projeto de lei ordinária número 23 de 2019 e a emenda aditiva número 1, 2019, ao projeto de lei ordinário número 11 de 2019 seguem para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Já o projeto de lei ordinário número 22 de 2019 seguem para análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providências número 78 e 83 de 2019 e as indicações de número 68 e 74 de 2019, que foram publicadas e encaminhadas na forma regimental. Quero registrar aqui, antes de nós passarmos para o grande expediente, a presença da Gilmara, que é suplente a vereadora, se faz presente, também o Emerson Repke, que também é suplente a vereador, marido, né, da Gilmara, o Pantufa, que já não é mais presidente do PR, né, mas sempre está nos acompanhando aqui. É o nosso diretor dessa casa, que também sempre se faz presente, a nossa assessoria, a assessora de imprensa, Karina, que também se faz presente, o Beto, a Mari, que estão filmando essa sessão novamente nesta casa, a Timbonete, que está acompanhando e você está acompanhando, podendo acompanhar no seu lar ou através da internet. O Jacu, mais o atleta, sempre trazendo os seus prêmios que recebe e mais uma vez trouxe prêmios ou medalhas e troféu que recebeu nesse final de semana. E dessa vez Jacu foi em segundo lugar, né? Não foi primeiro lugar, que já estava sendo manjado esse primeiro lugar. Então, as demais pessoas que aqui se fazem presente, a todos os vereadores e, em especial, aos nossos colaboradores dessa casa. Nesse momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Rubens Boschert. O senhor dispõe de até 10 minutos. Quero cumprimentar a mesa, demais vereadores, também ao suplente vereador, o Emerson Repke, a Gilmara Giotti, também ao Reinaldo Giotti, né? E também ao diretor da Câmara que está ali, o Starquinha, e aos demais presentes. Veio um pedido de informação, uma resposta aqui, do pedido de informação número 10 de 2019, sobre equipamentos da patrola, rede escavadeira e caminhão trucado. E mais trator de PC que veio da agricultura, que estava sendo usado mais na obras que na agricultura. Veio a resposta, realmente, a agricultura e obras está de 2017, se não me engano, está em conjunto, está junto agora, né? Mas eu concordo plenamente, mas 2018 praticamente não foi usado para a agricultura, só para obras. Eu acho que tem que dividir um pouco. Aí a agricultura ficou um pouco para trás, né? As pessoas reclamando, mas veio a resposta. Então, vamos cobrar, né? Eu acho que estamos aí para isso. E eu fiz uma indicação aqui sobre a Rua Tapajós, da SAMAI, para implantar, através do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, providenciar a instalação de rede de água tratada desde o início da Rua Tapajós, bairro Araponguinhos, até no final. Ninguém sabe mais qual é a divisa agora. Para colaborar um pouco, vereador, a gente recebeu o pedido de resposta e aí tem instituto que diz que é na placa, outros que dizem que é lá no Rio, enfim. Acabei não mexendo mais no assunto porque é bem capaz de proibirem o atendimento das pessoas que já são atendidas no bairro Araponguinhas, né? Ou então requerer os impostos que a empresa Extracom paga para Indaial, porque ela está endereçada como Indaial. Então, certo, até onde que vai a divisa, ninguém sabe. Realmente, eu estive lá em 2011, se não me engano, eu fiz um requerimento naquela época, já dizia que era lá naquele Ribeirão, depois já dizia na curva do Yandrig ali, e agora já botaram quase uns 500, quase 1 quilômetro para cá.
uma das explicações que eles deram era de que existe uma linha imaginária e que, teoricamente, a propriedade que tivesse a sua maior parte em determinado município constaria para aquele município e os demais seriam para o outro daí, né? Seria isso. Obrigado, Ito. É isso aí. Então a gente não sabe mais certo. Eu pedi para a SAMAI para a implantação de água, né, da SAMAI. Mas ontem, hoje mesmo, ganhei uma reclamação, lá estão cobrando de IPTU. Nunca era perímetro, agora é. Até a pessoa ficou meio surpresa, de repente veio o talão de pagar IPTU. E eles não sabiam que lá é perímetro, nunca foi. Sem uma reunião, sem aviso, eles ficaram assim meio indignados, né? Então mandei hoje, fui no tributo, mandei eles verificar lá no tributo ou lá no planejamento o que vai acontecer. Porque se tinha, era rural, de repente agora esse ano, sem aviso, sem alguma coisa, vem o carnê do IPTU. Então isso é lá na rua Tapajós. Então estou ali também, a minha indicação, para a verdade, é para implantação de água da SAMAI. E outra, parece que eu estou achando os postes na rua, né? Parece que eles me perseguem, né? Temos na rua Acre, tem lá uma... Olha ali, gente, é uma rua, já 2 anos foi aberta, né? Foi botado também a tubulação. A rua, vocês podem ver, é bem para cá, perto daquelas árvores ali. Uma curva, não sei se tem uma outra foto ainda, dá para ver melhor. Ali, ó. Eles tinham que deixar a curva por causa de um poste. Isso é lá na rua Acre, no bairro dos Estados. Gente, isso já faz 2 anos. Eu já pedi uma vez aqui uma indicação também, já fui lá, já fui direto lá aí na Secretaria de Obras, e a Secretaria de Obras, presidente, eles já falaram com a Celesc. Quem não está fazendo é a Celesc. Realmente é a Celesc que é o problema. Como lá na rua, lá na travessão também. Não, Carlos Adriano, que foi feito lá na prefeitura, constataram que fizeram já o pedido, né? E a Celesc que está demorando. Sim, só assim para deixar as pessoas cientes, a Celesc faz a mudança do poste, mas essa mudança tem um custo e provavelmente a prefeitura deve, ou não sei qual é a forma de pagamento, se é empenhado ou como é feito, né? Mas acredito que a Celesc, se tivesse empenhado, já teria feito, conhecendo o Juliano pelo que eu conheço. Com certeza, Carlos, por causa disso a gente cobra da prefeitura, nós não vamos cobrar da Celesc aqui, eu acho que nós, né, diretamente, quem deve se mexer, se coçar é a Secretaria de Obras, a prefeitura. Então, realmente, como está ali já, e agora eu gostaria de saber, se alguém sofrer do acidente, quem vai responder? Aí começa, sabe, então isso é um perigo, como aqui na rua Acre, como também lá em Travessão dos Tiroleses, da Egídio Mengarda, que tem 3 postes, não é um só, é 3, e ninguém se mexeu ainda. Então, o que eles fazem? Simplesmente fazem um quadrado de madeira ao redor, parece que eles vão proteger umas tabinhas, vão proteger um carro lá para um poste. Então, é uma vergonha, eu acho que isso eles deviam ter feito, porque aí já é 2 anos, não é um ano só, é 2. Foi feito lá uma tubulação, a abertura de uma rua e ficou assim. Cereis. Com a palavra o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que nos assistem aqui também em seus lares, também de uma forma especial aos suplentes de vereadores aqui presentes, Gilmara e também o Emerson, e aos servidores dessa casa. Somente quero justificar a minha ausência na sessão ordinária da semana passada e também na reunião de comissão, haja vista estar resolvendo problemas de ordem pessoal, então já fiz o requerimento justificando a minha ausência, e no qual também deixei a critério do senhor presidente o desconto de meu subsídio, mormente porque não acho justo receber se não estive presente. Também quero agradecer, em nome do líder de governo aqui, um atendimento de um pedido de providência que foi atendido pela Secretaria de Obras, ou Planejamento, enfim, ali na Rua Blumenau, próximo a Lisianto Flores, onde foi feita aquela calçada
finalmente foi feita a calçada ali, possibilitando que as pessoas possam transitar por ali sem precisar estar aí invadindo a rua, porque a calçada realmente sempre esteve muito ruim ali, não tinha calçada. Falando em calçadas, por favor, senhora Mária, fui procurado por alguns munícipes, e na verdade até já tinha me deparado com a situação. Quero mostrar algumas fotos ali do anel viário, onde a gente percebe as fotos ali da calçada da Rua Araponguinhas. Essas fotos ali, elas demonstram que o capim está tomando conta. Então, você veja, dá para perceber nitidamente ali, pode parar nessa foto ali, por favor, Mari, de que foi colocado essas pedras ali de sinalização ali para as pessoas com deficiência visual, né? Mas de nada adianta fazer uma calçada, fazer a instalação dessa sinalização para os deficientes, se não se faz a manutenção, né? Então, assim, a gente percebe de que há uma falta, a meu ver, de fiscalização em relação aos proprietários dos imóveis ali, ou, no mínimo, uma inércia por conta do poder público em estar roçando e fazendo a limpeza. Por favor, passa as próximas fotos. A gente percebe de que conforme você vai passando ali, sentido o bairro Padre Martin Stein, a calçada cada vez mais tomada pelo mato. Por favor, a próxima foto. Ali, ó. Essa foto ali, então, nessa parte do trecho aqui, que é próximo ali à SC, ali do bairro Padre Martin Stein ali, então essa parte ali, a calçada simplesmente sumiu, mas a calçada existe, senhoras e senhores. Basta a prefeitura e o executivo tomar as providências cabíveis para estar fazendo a limpeza dessa calçada e possibilitando assim que as pessoas podem transitar por ali, que não adianta de nada ter a calçada se ela está tomada pelo mato dessa forma, né? Também, por favor, a senhora Mari, a Rua Pará. O vereador Adilson Mestre fez, acho que, um pedido de providência em relação à Rua Pará. Estive presente hoje lá também, né? Tomei a liberdade, vereador, de tirar fotos para mostrar aqui no plenário. Esse foi um serviço que, segundo o morador ali da casa 161, foi um serviço realizado pelo SAMAI, foi em dezembro, por volta do Natal, antes ali, em torno ali das vésperas de Natal, portanto, há mais de 4 meses. Então, e a estrada, simplesmente depois desse reparo feito pelo SAMAI, as pedras cederam, abriu essa cratera, esses buracos ali. Por favor, a outra foto fica mais nítida. Então, você vê que uma pessoa que precisa utilizar dessa via ali, principalmente de bicicleta ou de motocicleta, ou um carro menor, com certeza está aí correndo o risco de estar se acidentando. Então, visando salvaguardar a integridade física das pessoas que ali transitam, quero enaltecer o pedido do vereador Adilson Mestre, para que, na pessoa do líder do governo, esteja vendo a situação o quanto antes, né? Acho que não é um serviço tão difícil de fazer, mas não se pode aceitar de que um serviço tão simples assim e de suma importância leve mais de 4 meses para ser realizado. Também já fiz, por favor, em relação ao cemitério, a pedido novamente da população, ali do cemitério municipal do bairro Araponguinhas. Essa foto, por favor, a foto anterior, senhora Maria. Essa foto ali, ela demonstra, já fiz esse pedido no ano passado, salvo engano. Essa foto, ela demonstra ali um acesso que não existe mais, que acabou sendo tirado quando foi feito o anel viário ali, na Araponguinhas. Pode passar a próxima foto. Então, as pessoas que precisam, que queiram visitar seus entes queridos, que ali se encontram, elas têm apenas um único acesso, e esse acesso, por favor, as próximas fotos. Ali dá para perceber de que uma parte do muro que foi construído, é um muro de arimo, cedeu com as chuvas aí que aconteceram recentemente, e esse barro acaba invadindo os jazigos que estão na parte de baixo. Por favor, a próxima foto, senhora Maria. Ali se percebe que o acesso para essa parte de baixo, dos jazigos na parte de baixo do cemitério, se dá para aproximar um pouquinho, a senhora Mari, por favor, essa foto. Então, em relação à escada, olha a precariedade dessa escada, assim, feito um negócio muito do provisório, só que o negócio provisório já está ali há bastante tempo, no mínimo mais de ano já. Então, estou aqui trazendo essas fotos
e reiterando na pessoa do líder do governo, para que realmente seja tomada alguma atitude ali para possibilitar um melhor acesso às pessoas que precisam, né, que queiram visitar, precisam acessar essa parte do cemitério, essa parte mais baixa. Por favor, a próxima foto. Então, ali fica mais claro ainda que o bar está em cima dos túmulos. Então, assim, é uma falta de respeito até com as pessoas que ali se encontram, né, as famílias dessas pessoas. A próxima foto, por favor, senhora Maria. Então, ali volta a primeira foto. Então, no caso, essa parte ali seria o acesso que dá a Rua Araponguinhas lá embaixo. Então, precisa fazer o quê? Precisa, de repente, reabrir esse acesso e também para as pessoas puderem chegar de carro ali na parte de baixo do cemitério. E também em relação à própria escada ali existente, precisa fazer as melhorias necessárias para que as pessoas tenham um pouquinho mais de conforto nessa hora que muitas vezes é muito difícil. Obrigado, senhora Maria. E também pode fechar, por favor. Ali dá para mais ou menos ter noção como é íngreme para chegar na parte de baixo do cemitério. Então, um dia de chuva, imagine uma pessoa idosa ter que descer uma escada provisória desse tipo. Pode fechar, por favor. Também fui procurado por algumas pessoas em relação em relação ao caminhão-pipa, né? Parece que até os dois estão nessa situação, dois dos caminhões estão nessa situação. Senhora Maria, por favor, o vídeo. Vamos passar primeiro o vídeo. Uma indicação que fiz para que seja feita a manutenção, a reforma dos tanques. Para vossas excelências ter noção, pode passar. Então, aí dá para perceber quanta água acaba jorando fora do caminhão-pipa. O motorista estava me dizendo de que levaria em torno de 10 minutos para encher o caminhão-pipa. Está levando 14. Aí vocês imaginam quanta água é desperdiçada, quanto dinheiro público através do caminhão, seja através do caminhão, através das horas do motorista, e também a própria água, sendo, olha, como vaza a água ali. Pode passar o próximo vídeo, por favor. Não vai? Passa a foto então, por favor, senhora Maria. Então, ali é um vídeo que demonstra claramente de que o caminhão acaba de sair ali de onde é que ele abastece e ele gasta mais água molhando o asfalto do que a rua desprovida de pavimentação. Então, isso é inadmissível, né, de que a água jorando ali. Então, isso é inadmissível de que o poder público não tome as atitudes necessárias em relação a essa situação, porque, veja, adianta o caminhão-pipa ir lá pegar a água, se é para despejar sobre asfalto, então levar na pessoa do líder do governo, para que realmente veja a situação, porque isso é inadmissível, né? Então a pessoa vem me procurar, explanando a situação, eu fui lá pessoalmente, olha quanta água fica jorando ali do caminhão. Então, assim, metade da água é despejada sobre asfalto, é desperdiçada sobre asfalto. E mais a mais eu vou usar da minha fala também, para falar sobre o projeto do Batistac, que vai ser votado hoje, na hora do projeto. E quero parabenizar a todas as pessoas envolvidas e as pessoas que prestigiaram, agradecer também as pessoas que prestigiaram, portanto, a festa de Rei e Rainha, lá do Clube Água Verde, no sábado, no qual eu e o vereador Douglas estivemos presentes, e também no domingo, na Sociedade Fitz Lorenz, também um belo evento, parabéns pela diretoria, o vereador Rubens também, pela belíssima festa. Seria isso, obrigado. Com a palavra o vereador Fabrício Dal Castagni. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite novamente a todos, especialmente ao nosso amigo ex-vereador Raimar, que você acabou de chegar. Boa noite, vereador. Primeiramente, gostaria de falar sobre a minha indicação que entrou na semana passada, pedindo que os postos de saúde
a possibilidade dos postos de saúde ficarem abertos ao meio-dia. Até inclusive falei disso na Rádio Cultura, agradeço aí o espaço, a Lara, em nome da rádio, né? Mas fique muito claro que foi um pedido que veio da comunidade, pessoas tinham me pedido já há um bom tempo, inclusive. E eu participei da pré-conferência da saúde aqui no bairro das Nações, onde também alguém da própria prefeitura levantou essa questão. Eu não sabia da intenção da prefeitura de criar esse espaço das 17 às 22 horas na policlínica. Inclusive conversei agora com a funcionária, com a servidora Gilmara. Todos que precisarem e se utilizar desse horário nos postos de saúde e não podem ir no posto do seu bairro, a partir das 17 horas na policlínica com a servidora enfermeira Dilma. Ela vai mostrar certinho como é que funciona, vai agendar, vai passar os procedimentos. Quero dizer que não é por causa da minha indicação que isso foi feito. Já estava no plano do prefeito, do secretário, aconteceu coincidentemente, e acho muito mais válido, muito mais barato e eficaz do que abrir todos os postos, porque teria que ser feito ou rodízio, ou, de repente, contratar mais pessoas, e aí inviabiliza o orçamento. Inclusive, o presidente Bolsonaro tem uma ideia parecida, ele até queria que todos os postos abrissem, só que daí se torna muito inviável, né? A ideia é ótima, claro que seria bom tu ter o posto do lado da tua casa, aberto todo esse tempo, até 24 horas, mas para isso existe um custo, e o governo federal provavelmente não vai arcar com esse custo, quem vai ter que arcar é o município mais uma vez. Então, bem interessante, parabenizar o secretário, ao executivo, por essa ideia, principalmente porque privilegia o trabalhador. Porque não é só faltar no dia da consulta. Para você marcar uma consulta, você precisa perder uma parte do teu trabalho para ir lá marcar a consulta. Então, parabéns, realmente venha ao encontro do que as pessoas querem aí, esse espaço, esse horário estendido. Me preocupa ainda, até aproveitando que a Gil está aí, de repente repasse lá para o secretário, tem o líder de governo também. Muita gente ainda reclamando da questão das ultrassons, muita gente esperando muito tempo, eu sei que está tendo já um esforço muito grande, parece até que vai ter um novo funcionário que vai ser contratado aí por 10 semanas para agilizar mais ainda. Que bom, realmente o ultrassom é um exame de baixa intensidade, cabe ao município fazer, nós não podemos, diferente de uma ressonância, a ultrassom cabe ao município, não podemos deixar chegar a esse ponto que chegou. Segundo assunto, me chamou a atenção até aqui, legalidade de projetos vira alvo de debate lá na Câmara de Blumenau. A Câmara de Blumenau, só esse ano, de iniciativa dos vereadores lá de Blumenau, tiveram 82 projetos de lei. Sendo que a CCJ, que é a Comissão de Justiça, deu parecer favoráveis a 43 projetos, 20 foram contrários, e desses 20, se eu não me engano, todos, ou quase todos, foram aprovados em plenário. Então, mesmo sendo considerado ilegal, passou no plenário, porque o plenário é soberano. Pode ir lá a CCJ achar conta. Só que aí é o seguinte, nós temos que nos perguntar qual é o princípio norteador da Constituição brasileira. Nós somos legisladores e não executores. Para mim fazer projetos de lei que eu crie obrigação para o município, não é possível. E aí está se fazendo projeto de lei disfarçado, na verdade indicação disfarçada de projeto de lei. Porque todos os projetos de leis que você diz que a regulamentação será feita pelo município, na prática é uma indicação. É lei quando passa a vigorar, de fato, a lei que você colocou. Agora, todos eles, inclusive essas datas aí comemorativas, aí, o mês azul, o mês não sei o quê, todos eles, na prática, só vão funcionar se o prefeito acatar e regulamentar. Então, existe uma inconstância, uma inconstitucionalidade, existe aqui uma certa propensão a querer mostrar que estão fazendo leis. Você veja, 82 leis, nós estamos em abril de 2019, 82 leis, será que é necessário tantas leis lá em Blumenau? Ou será que os vereadores estão usando de leis para se promoverem na cidade? Não que não haja interesse público nos assuntos levantados, mas nós temos que se perguntar qual é o órgão específico de deliberação de tais assuntos.
Por exemplo, hoje vamos ter o projeto de lei do batistaca. Parabéns, vereador Fibes, é um projeto de lei que tem fundamento, afinal de contas eu sei, inclusive, de pessoas que tiveram suas casas com rachaduras por causa do batistaca. Efetivamente tem que ter uma punição maior, uma fiscalização maior, porém, qual é o órgão responsável por fiscalizar as obras? É o Legislativo? É a Câmara de Vereadores? Não, é o Executivo. E no Conselho das Cidades, todos foram contra a proibição do batistaca. O Conselho, no dia da audiência pública, esteve aqui o representante dos engenheiros, totalmente contra a proibição. Nenhuma cidade da nossa região aqui proibiu o batistaca. Isso pode acarretar um problema para o desenvolvimento do município. Então, nesse sentido, e o projeto de lei vai virar lei aqui, nós aprovarmos, quem é que vai fiscalizar? Para funcionar, o prefeito vai ter que fazer um decreto. Porque se nós colocarmos na lei que esse projeto será decretado, não pode, porque daí é vício de origem. Então, nesse sentido, a gente teve uma reunião na executiva do PMDB, do MDB, na semana passada, e, por unanimidade, a executiva pediu para mim votar contra esse projeto. Eu, de qualquer montante, já era contra, não contra o problema. Realmente, você veja só, você tem a tua casa, vem um cidadão, constrói do lado, bate estaca e te faz uma rachadura na casa. Aí eu vou ter que procurar um advogado. De fato, isso é um problema. Não estou dizendo que não seja um problema. E espero que a prefeitura use a ideia do vereador e que passe a questionar, a cobrar mais dos engenheiros quando forem fazer as obras. Não tem problema nesse sentido. Agora, o problema é que nós não podemos esquecer qual é os princípios norteadores dos três poderes. Assim como eu não posso me meter lá na justiça, a justiça não deveria se meter aqui no legislativo, não deve se meter no executivo, cada um tem o seu papel. Nós temos mais 2 projetos aqui no momento na casa, um do vereador Chinha e outro do vereador Adilson, que eu também vou votar contra. Vou tomar como postura a partir de agora, como praxe. A questão dos canudinhos. Parabéns, inclusive a Alesc que aprovou hoje, ou ontem, querem proibir no Estado, mas também está escrito no corpo da lei, será decretado pelo governador do Estado. Também vejo como vício de origem. Assim como a questão das câmeras de segurança. Excelente ideia, assim como os canudinhos, excelente ideia. Quanto mais nós fizermos ações em prol do meio ambiente, melhor. Disso não se discute. Assim como câmeras de segurança vão trazer segurança para os pais que deixam seus filhos nas creches e assim por jardins e afins. Porém, quem vai fiscalizar? É o executivo. Sendo o executivo, tem que partir de lá a ideia, tem que partir de lá a lei. Então, nesse sentido, a partir de agora, me posicionar contrário, para não criar um monte de lei inócuas. Esses dias nós estávamos conversando aqui, nós vamos ter que fazer uma consolidação das leis. Porque daqui a pouco tem lei aí, se cria um monte de lei, aí lei que em cima de lei, aí vira uma bagunça. Tem que existir E outra coisa, eu acho que tem que ter um debate maior, um diálogo maior com o executivo. Antes de eu fazer uma lei que vai afetar o executivo, é importante que vá lá e converse com as pessoas que são diretamente ligadas. O secretário do Planejamento disse que nesses anos todos que ele está na frente da pasta, 2 vezes alguém falou problema de batistaca, que tem problema na sua casa. Então, de mais, não sei lá quantas mil obras que passou na mão dele, 2 vezes teve problema. Cabe aqui nós criarmos uma proibição para todos? Então a gente tem que se perguntar, acho que tem que ter um diálogo maior, não só com os projetos. Vereador, sim? Só para contribuir, eu também gostaria de... Sim. Acredito que nessa questão do vício de origem, né, nessa questão da regulamentação dos projetos por parte do Poder Executivo, realmente merece uma atenção, acho que uma discussão ampla com relação a essa questão. Agora, com relação ao projeto em si, em questão, que está sendo votado na noite de hoje, eu também acredito ser muito válida a ideia do vereador Haroldo Fibes, né, no sentido de proibir a questão do batistaca, visando justamente proteger, né, as famílias, enfim. Mas eu também acredito que não seja esse o caminho, né, e as ideias são válidas, né, as ideias são válidas, mas nem sempre a gente acerta, a gente coloca as ideias e é importante nós termos essas divergências de opiniões. Eu quero concordar com o senhor nesse sentido,
né, justamente pelo fato de que eu acho que não acredito não ser esse o caminho. Acredito que o município, através do Poder Executivo, poderia regulamentar de forma a aplicar a lei de forma mais rigorosa, com uma ampla fiscalização, né, no sentido das obras, né, mas não no caminho de proibir, né, inviabilizar, de repente, essa questão do batistaca, né, fazendo com que as obras se tornem, né, com um custo menor, né, e mais viável, proporcionar uma obra, né, uma construção num valor mais acessível, né, às nossas famílias. Então, eu acredito que esse talvez não seja o caminho. Então, dessa forma, também eu me manifesto já de antemão aqui, de forma contrária, né, concordando aqui com o seu posicionamento, vereador. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Já acabou meu tempo. Líder do governo, eu só gostaria de pedir um favor. Pessoas da rua Tiroleses me questionaram quanto à mudança de numeração que ocorreu lá na rua. Então, eu só gostaria que, se for possível, o senhor levantar. Mudança de numeração do quê? De casas? Das casas. Casas? Das casas. Alguém me disseram que houve lá uma mudança dentro do planejamento das numerações e tem atrapalhado. Então, só peço que o senhor puder levantar essa questão. Vou averiguar, trago Obrigado. informação na próxima semana. Seria, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe de até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da Casa, estendo os cumprimentos aos demais vereadores, aos suplentes, às pessoas aqui presentes, internautas e colaboradores da Casa. Bom, iniciar parabenizando a todos que participaram da Conferência Municipal da Saúde, que aconteceu sexta-feira, e também a escolha dos delegados para a Conferência Estadual. Na parte da tarde houve a apresentação das propostas, né, que seriam os anseios da população, colocadas em propostas e aprovadas pelos delegados dos bairros da cidade. Claro que muitas propostas são válidas, outras a gente sabe que realmente não sairão de papel. A gente vai estar buscando também uma conferência do que foi proposto na conferência do ano passado, do que foi proposto e do que foi realmente realizado, porque não adianta fazer uma conferência, colocar um monte de propostas e não ter nenhuma delas atendida. A respeito do projeto do Batistacas, a gente pode concluir que quem acompanhou nas comissões, acompanhou a audiência pública, a gente aprende várias coisas, né? Por exemplo, em defesa do Batistaca, veio um perito, engenheiro perito aí, o Adam, e nos mostrou que, por exemplo, na questão de rachaduras, deveriam ser cavados trincheiras nas laterais, nos rumos dos terrenos, e colocado areia para evitar a trepidação da terra, onde acaba ocasionando rachaduras nas vizinhanças. Foi também colocado a questão do barulho, onde falou que poderia ser utilizado madeira na questão da redução do barulho. Também fomos alertados de que, pior que o batistaca, nós temos na própria prefeitura o rolo compactador, que quando passa para compactar o solo, inclusive na pavimentação das vias ali, né, principalmente, também pode ocorrer essas rachaduras. Aprendemos que também o engenheiro responsável nem sempre seria diretamente o engenheiro da obra. O engenheiro responsável seria o engenheiro do batistaca, que aqui na região só tem um, e o dono da empresa é o engenheiro que assina. Sem nenhum interesse, é claro. Também conhecemos o representante dos engenheiros, aí, o Helênio Manes, há mais tempo, e ele foi um dos que colocou que o engenheiro prevenido, ele já faz o estudo de impacto antes de realizar a questão do batistaca, ou seja, o engenheiro vem ali e ele já vai na casa dos proprietários, bater as fotos, realizar todo um trabalho para prevenir os moradores quanto aos danos. E, no geral, a gente pode constatar que hoje em dia, e o que vem acontecendo,
é que o morador primeiro deve ter o seu patrimônio estragado, rachado, tendo que remendar, para depois ter que correr atrás dos seus direitos, tem que acionar um advogado, para depois tentar cobrar o seu prejuízo. Então, depois ainda vou manifestar na questão do projeto, mas colocar essas curiosidades às pessoas que nos assistem, para saber os motivos que nos levam a votar favorável ou desfavorável ao projeto. Gostaria também, já que a gente está na Semana da Páscoa, alertar o coelhinho da Páscoa que tenha cuidado em transitar aqui atrás na Rua Áustria, porque tem muito buraco aberto e se ele entrar lá, ele vai morrer afogado no esgoto. Na semana passada, estive lá, acompanhando os trabalhos que começaram na terça-feira. Tinha lá 3 funcionários da prefeitura. Os 3, nos 4 dias que lá trabalharam muito bem. Tanto é que eu acompanhei de manhã e de tarde, várias horas. Mas o maior problema é a organização. Falta de maquinário, falta organização de horários para esse pessoal vir com o maquinário realizar o trabalho, porque enquanto eles estavam lá não tinha maquinário, e quando vinha o maquinário era hora de ir embora. Então fica complicado. Com certeza, num dia como hoje que choveu, poderiam ter agendado para ir com os caminhões-pipa lá e retirar, desentupir aquela via. Porém, vai ficar para trás, porque vamos terceirizar, vamos chamar uma empresa que faz o desentupimento e vamos pagar um pouquinho mais em conta, provavelmente, para realizar o serviço que poderia ser feito pelos funcionários da Secretaria de Obras, que, por sinal, mesmo tirando ali um pouco da insalubridade, muitos deles ainda continuam trabalhando muito bem na Secretaria. Então, fica o alerta aí para o Coelhinho da Páscoa cuidar aqui na Rua Indonésia e na Rua Áustria. Vou passar umas fotos agora. Passa primeiro da máquina. Não, da máquina primeiro, Mari. O líder de governo já tinha nos informado de que essa máquina já estava em substituição, aquela Xing Ling lá que veio, que perdeu todos os comandos, né? Então, essa é uma rede escavadeira da marca JCB. E o pessoal que trabalha com esse tipo de maquinário sabe que a marca é uma marca de excelente qualidade. Se o senhor puder buscar a informação se houve alguma suplementação de valores em comparação... Não houve? Pois é. Mas o problema não está na máquina. Passa outra foto, Mari. Ali é a sinaleira traseira da máquina. A vermelha e embaixo a branca ali, que provavelmente pode ser até a luz de ré. Passa outra foto, Mari. E ali é o para-choques na frente da máquina, já danificado. A pergunta, ou a crítica, vai na seguinte questão. A máquina está esperando a documentação para fazer o emplacamento e aí poder ser colocada em obras. Outra coisa que está faltando na máquina é a questão da lubrificação. Parece que, por algum período de horas de trabalho, essa máquina exige de uma graxa especial. E que essa graxa não está lá na Secretaria de Obras. Então, se não tem a graxa ou o óleo especial que necessita para trabalhar com essa máquina, por que essa máquina está sendo usada dentro do pátio e dessa forma ali? Nós temos, exemplo, uma patrola onde que existe apenas um operador que manuseia essa patrola. E se vocês forem lá ver a patrola, ela está muito bem cuidada. Então, um equipamento novo desses, será que ele tem que ficar sem dono? Ficar rodando de mão em mão para estar acontecendo isso aí? E fora, o uso do maquinário sem o devido óleo ou a graxa especial que necessita para fazer as horas de amaciamento do maquinário? Se essa máquina, por ocasião do destino, tivesse um problema semelhante àquela máquina que veio da primeira vez, onde que teria que ser devolvida ao fornecedor, o fornecedor será que aceitaria a máquina dessa forma ali? Mostrando que não há o cuidado e o zelo pelo patrimônio? Então, fica aí a crítica,
e a questão da urgência em documentar essa máquina e adquirir o lubrificante indicado pela empresa fornecedora do maquinário. Obrigado. Só registrar ainda a presença do diretor da Agricultura, Neri, que se faz presente, e também a Lara, da Cultura FM, a jornalista Lara. Seja bem-vindo. Prosseguindo aqui, vamos passar então para os pronunciamentos de lideranças. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o líder de governo, Martinho de Souza Filho. O senhor dispõe de até 10 minutos. Obrigado, secretário. Cumprimentando o presidente Guilherme Vogt Júnior, cumprimento os demais vereadores, plateia que nos assiste, aqui a nossa imprensa, através da Lara, nossos suplentes de vereadores, presentes aqui também, seu Neri, diretor de Agricultura, aos internautas que nos assistem em seus lares e aos servidores desta casa. Somente quero me reportar hoje nos pronunciamentos de liderança, parabenizando ao Executivo e todo o pessoal que trabalha, está aí a Gilmara, que também presta serviços na nossa secretaria, na nossa policlínica de Timbó, que ontem iniciou-se em Timbó o programa Saúde do Trabalhador. Tivemos hoje informações de que foi um sucesso, que realmente as pessoas compareceram, foram atendidas, e a gente espera que com isso haja um desafogo tanto nos postos de saúde, quanto no nosso pronto-socorro, e que também esse programa venha de encontro para atender o nosso trabalhador que trabalha no horário comercial e que também não encontra, às vezes, aquele tempo, como fez a indicação o vereador Fabrício, de abrir ao meio-dia, para que pudesse ser atendido esse trabalhador. Então, o Executivo tomou essa iniciativa com o programa Saúde do Trabalhador, atendendo das 5 às 10 da noite, o que a gente acredita que vai ser um grande avanço. E por que não depois estudar outras formas também, através dos postos de saúde, para que também o nosso morador não precise se deslocar do seu bairro até o centro, ou seja, fazer um rodízio entre os postos, ou, quem sabe, o governo do Estado consiga implementar as verbas que ele passa aos municípios, para que o município possa estar contratando mais equipe, e quem sabe um dia a gente atinja aí a poder deixar os postos abertos também num determinado horário da noite, talvez não até às 10, mas que se fosse até às 8 ou até às 9 horas, o que já seria de grande valia. Mas tudo isso passa também pelo governo do Estado. A gente sabe que os municípios cada vez mais onerados, cada vez mais responsabilidades, e os recursos que saem dos municípios voltam em migalhas para nós. Então, a responsabilidade que hoje os prefeitos têm com a comunidade é cada vez maior e os repasses cada vez menores. Então, a gente espera que os repasses melhorem, que o governo do Estado se sensibilize e comece a mandar o dinheiro que deve para os municípios, para que os municípios também possam investir cada vez mais em saúde. Estávamos essa semana na abertura dos jogos regionais ou micro-regionais em Ascurra da terceira idade. Falávamos lá com os nossos atletas, idosos, as pessoas que ainda estão na ativa, praticando o seu esporte, pessoas que tanto contribuíram já para a nossa comunidade, para o crescimento e o engrandecimento da nossa cidade, e a gente viu lá 5 municípios aqui da nossa microrregional completamente abandonados pelo governo do Estado. Até a Virgínia, que era nossa recreadora esportiva, que hoje não exerce mais a função, estava lá num trabalho voluntariado, e se não fosse ela lá, nós não teríamos ninguém do Estado ou da FESPORT para dar um acompanhamento, dar uma guarida, dar um direcionamento e organizar essas competições, ou seja, uma competição que é do governo do Estado, o município de Ascurra fez com grandeza o evento, o pessoal da Fundação dos Esportes de Ascurra estava lá, mas completamente abandonados pelo governo do Estado. Eu me senti também bastante envergonhado por aquelas pessoas que estavam lá, representando seus municípios, praticando seu esporte, vivendo aquilo que talvez não puderam viver lá na infância, porque as responsabilidades vinham, tinham que trabalhar, tinham que buscar o sustento dos seus filhos. Hoje, aquele direito que eles teriam de ser amparados pelo governo do Estado eram os municípios que estavam lá organizando, fazendo tabelas, direcionando, coordenando, arbitrando os eventos. Infelizmente, o nosso governo do Estado abandonou a terceira idade. Isso a gente não gostaria de ver, num futuro bem próximo, aí essas competições acabando. A
Já foi um grande avanço essas conquistas, essas competições microrregionais, depois a fase estadual. Já tivemos diversas moções de aplauso, inclusive, para as nossas delegações que participam de jogos abertos, da terceira idade, inclusive. E fiquei assim, bastante triste ao ver o abandono por parte da FESPORT para essa competição. Então, cada vez o governo do Estado menos, ou seja, se eximindo das suas responsabilidades e jogando as responsabilidades para os municípios. E aí cada vez fica mais difícil para o governo poder dar a guarida. As pessoas me questionavam lá bastante, principalmente a delegação de Timbó. Quinho, a saúde de Timbó vai bem, né? Olha, não é só de saúde que a gente vive. Quando a gente tem saúde, a gente tem que ter um ciclo ao redor da gente. Nós queremos mobilidade urbana, queremos nos divertir, queremos direito à cultura, queremos direito ao esporte, queremos ter direito também a outras coisas que não envolvem só a saúde. Claro que saúde é importante, mas não é só de saúde que a gente vive. Então, dou os parabéns aqui para a grande delegação de Timbó, que estava presente lá, inclusive campeão aí da bote, campeão no truco também, passaram aí para a fase estadual, a nossa dança também passou, então o pessoal guerreiro que estava lá, vai os meus parabéns a eles, e com certeza, a gente pede para que o governo do Estado tenha um olhar mais sensível, principalmente com esses nossos atletas e participantes dos Jogos da Terceira Idade. Então, seria isso, quero mais uma vez parabenizar todo o pessoal, todos os nossos trabalhadores da saúde timboense, tanto dos postos de saúde quanto da Policlínica de Timbó, e também ao Executivo por essa excelente iniciativa, e esperamos que ela reverta sim, e que dê o resultado esperado, que possa atender o nosso trabalhador, lembrando que a farmácia também fica aberta até às 10 horas, que tem os seus remédios lá. Hoje questionado também fui por alguns moradores, e se eu for na Policlínica e precisar de um atendimento, e precisar de um exame, ou de raio-x, ou de ultrassom, será feito na Policlínica, Martinho? Não, aí será encaminhado ao pronto-socorro. Então, se for detectada a necessidade de exame, então será encaminhado ao pronto-socorro para que preste o atendimento e os exames necessários para que o paciente seja tratado e recuperado. Seria isso. Ainda registrar aqui a presença do ex-vereador Raimar, está lá em cima, no escondidinho, não tinha reparado, mas seja bem-vindo, ex-vereador Raimar. Nesse momento, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única, projeto de lei ordinária número 21/2019, autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no Orçamento Programa 2019 da Administração Direta e Indireta. O parecer das comissões de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestou pela tramitação da matéria, texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. O secretário fará chamada da ordem dos inscritos, respeitada a ordem de inscrição, não havendo inscritos, não havendo quem queira discutir, então encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para a sanção. O segundo item da pauta, discussão única, emenda aditiva número 1 ao projeto de lei ordinário número 51/2018, acrescenta o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei orçamentária número 51 de 2018. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela tramitação da matéria. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. A emenda está em discussão. O secretário, agora sim, fará a chamada dos oradores inscritos, respeitada a ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Haroldo Fibes. Em relação à emenda do projeto número 51, é de minha autoria também essa emenda. Após conversa, inclusive, com o engenheiro e também com algumas pessoas em relação ao projeto, verifiquei de que poderia existir sim uma exceção para a utilização do equipamento do bate-taca em nossa cidade, porém, mediante prévio parecer do Conselho da Cidade, e nas áreas que não haja maior concentração de residências, qual seja, a área industrial e a área rural. Então, nessas áreas, poder-se-ia, então, mediante prévio parecer favorável do Conselho da Cidade, né, utilizar esse tipo de equipamento, desde que não prejudique, não cause danos às pessoas que residam nessa área industrial e na área
rural. Não havendo quem queira discutir mais, encerro a discussão. A emenda está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A emenda passa a fazer parte integrante do texto do projeto de lei ordinária número 51 de 2018. Terceiro item da pauta, discussão única, projeto de lei ordinária número 51 de 2018, proíbe o uso de equipamento bate-estaca na construção do município de Timbó, com as alterações promovidas pela emenda anteriormente aprovada. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela tramitação da matéria, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. O secretário fará a chamada dos oradores inscritos, respeitada a ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Haroldo Fibes. Conforme eu já mencionei, usei a tribuna por várias vezes, um dos princípios do direito civil e da vida em comunidade é justamente que o meu direito vai até onde começa o seu direito. Falando nisso, quero ler para Vossas Excelências o artigo 186 do Código Civil. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez, o artigo 927 do mesmo diploma legal diz o seguinte: aquele que por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parece muito bonito quando está escrito no código, né? A pessoa que causou algum dano, perturbação do sossego, daí mais a esfera criminal, mas principalmente a questão das rachaduras nas casas, fica obrigado a repará-lo. Me lembro muito bem que quando estava na audiência pública aqui, tiveram alguns engenheiros, né? E quando eu questionei esses engenheiros de que se eles se responsabilizariam, se eles aceitariam ser chamados numa audiência de um termo circunstanciado por perturbação do sossego, não, daí essa questão da responsabilidade não é nossa, nós temos que só ver a questão de rachaduras. Pois bem, quer dizer, os engenheiros que vieram aqui defender a não aprovação do projeto, eles não se responsabilizam pela perturbação do sossego. Quero lembrar a Vossas Excelências também de que a nossa cidade é uma cidade muito pujante, de um povo muito trabalhador, e muitas pessoas trabalham, inclusive, no terceiro turno nas nossas empresas. Essas pessoas trabalham no terceiro turno, precisam dormir durante o dia, que é quando se utiliza o equipamento do bate-estaca. Aí vocês imaginam, a pessoa trabalhou numa empresa, chegou em casa às 5 horas da manhã, 7 horas começa a bater o bate-estaca do lado da sua casa. Que legal, né? Mas é só uma semana, 2 semanas, um mês? Então quero aqui convocar os vereadores que de repente votarem contra, que acharem que o projeto não é bom para a cidade, para que levem esses moradores que tenham que suportar esse barulho para morar, passar esse tempo que tem o bate-estaca, ou convidam para morar na sua casa. Também, falando em questão da constitucionalidade, quero lembrar a Vossas Excelências de que existe nessa casa uma comissão de justiça que tem a soberania do seu voto. Essa comissão, esse projeto passou pela comissão, teve o parecer favorável da comissão, e antes disso teve o parecer favorável da doutora Ana, que é assessora jurídica aqui dessa casa. Então, o projeto ele é constitucional, porque tramitou e passou pela comissão. Mas, falando de comissão também, de constitucionalidade, na semana passada, Vossas Excelências aprovaram o projeto lá do Conselho Tutelar, né, que visa a regulamentação do Conselho Tutelar, e não se ativeram ao fato da inconstitucionalidade de um artigo, que eu já mencionei outrora nessa casa, de que se exige para um cargo eletivo um curso superior qualquer, ou seja, não tem nada a ver com assistente social.
Aí, para esse tipo de projeto, Vossa Excelência, senhor vereador Fabrício, Vossa Excelência entendeu que ele é constitucional. E agora, para o projeto que visa melhorar a vida do povo de Timbó, visa acabar com o mal pela raiz, Vossa Excelência está dizendo que é contrário? Pasmem, senhoras e senhores. Enfim, em conversa também com engenheiros, sim, por vezes, de repente, a utilização do equipamento do bate-estaca pode encarecer a obra, mas isso depende de cada caso, senhoras e senhores. Isso depende de cada caso. Tem caso, por exemplo, de que o equipamento do bate-estaca vai se tornar mais caro do que a utilização da perfuratriz hidráulica. E vejam, senhoras e senhores, de que esse projeto ele não visa acabar com o crescimento da cidade de Timbó. Muito pelo contrário, visa adequar o crescimento. Balneário Camboriú, uma cidade que não para de crescer, que é uma das cidades que mais tem edificações verticais, há tempos não se utiliza mais o bate-estaca. E nem por isso parou de crescer. Então, a meu ver, a gente tem que acabar com o mal pela raiz. Deixar que os advogados tenham que resolver essa situação na justiça, que os moradores tenham que procurar os seus direitos através da justiça, abarrotar ainda mais o judiciário por conta da utilização desse ultrapassado equipamento, ao meu ver, isso não é razoável. E também quero aqui enaltecer de que a aprovação desse projeto não vai acabar com as edificações, porque existe outras formas, conforme bem exposto no projeto, nos motivos, na justificação do projeto, existe, por exemplo, a utilização da perfuratriz hidráulica, que faz o mesmo serviço, e faz um serviço, por vezes, de muito melhor qualidade, sem perturbar o sossego de ninguém, e sem causar rachadura alguma no prédio, na edificação lindeira, à construção desse imóvel. Então, excelências, quero aqui reiterar o meu pedido pela aprovação desse projeto, que é um projeto que visa salvaguardar os direitos da comunidade de Timbó, e que realmente reflitam, porque já imaginou um bate-estaca chegar lá na sua casa, a pessoa tem um enfermo, um doente, um idoso, uma criança recém-nascida? Como ia ser legal? Vossa Excelência, senhor vereador Fabrício, tem uma criança de tenra idade, já imaginou chegar um bate-estaca nos primeiros dias de vida de vosso filho, do lado da sua casa? Penso que não seria interessante. Mormente porque existem outras formas de se fazer a fundação de um prédio, de uma casa, de um galpão, seja lá o que for. Seria isso. Com a palavra o vereador Carlos Adriano Krieger. Bom, falando um pouco sobre o projeto, e ressaltar que no projeto que foi votado na semana passada, eu votei contra, então não estou nessa questão. Baseando sempre no que o vereador Fabrício falou, na questão da legalidade e constitucionalidade, é onde que mais baseio meu voto, e também complemento com o bem-estar do cidadão. Então, visando o bem-estar dos cidadãos que trabalham, que precisam do descanso, e que com certeza as pessoas não irão ter um apartamento mais em conta por causa do bate-estaca, ninguém leva isso em consideração. Conversando com alguns engenheiros, também foi visto a eficiência do bate-estaca e a eficiência da perfuratriz, onde ele gera muito mais segurança. Por exemplo, no litoral é usado muita perfuratriz, justamente porque ele tem que ter uma certa flexibilidade e o bate-estaca não proporciona isso. E, com certeza, o bate-estaca teve sua chance de estar trabalhando com todas aquelas coisas que foi falado na tribuna, com a questão das trincheiras, com a questão da madeira por causa do barulho, ou seja, trabalhar de forma a não incomodar o cidadão, fazendo também o estudo de impacto da vizinhança, não primeiro rachando a casa do cidadão para depois ele que tenha que correr atrás do prejuízo,
com certeza o meu voto será favorável ao projeto. Obrigado. Senhor presidente, por questão de ordem, foi citado 2 vezes, quero dizer que a questão do barulho não consta no projeto. Existe legislação no município que trata sobre barulho. E segundo, que eu gostaria que manter um pouco do bom senso, das boas maneiras, de não utilizar-se dos familiares de ninguém. Se eu tenho uma criança pequena em casa, ou não tenho, não vai mudar o meu voto aqui. E eu não estou sendo contra o povo. Não, esse projeto não vai salvar o mundo. Não é isso que eu falei na tribuna. Então, não confundimos as coisas por diferenças de opinião. Não metam o meu filho, nem de ninguém, por causa de diferença ideológica. Por favor, não vamos baixar esse nível, principalmente vindo de pessoas ditas letradas. Seria isso. Muito bem, senhores vereadores. Não havendo quem queira ainda discutir sobre esse projeto, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Rejeitado. Votaram a favor. Rejeitado por 5 votos a 4. Tem que falar. Então, foi rejeitado por 5 votos a 4 o projeto. Então, votaram a favor do projeto vereador Haroldo Fibes, o vereador 5 a 3, desculpa, 5 a 3. Haroldo Fibes votou a favor, o Carlos Adriano Krieger votou a favor e o vereador Rubens Boschert votou a favor. Então, esses 3 votos favoráveis. O projeto, então, será arquivado. Lembrando ainda aos senhores vereadores que no dia 27 de junho haverá a moção de aplausos. Então, os senhores se programam para homenagear os seus parceiros. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 23 de abril, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes, aos internautas que nos acompanharam através da internet e aos nossos colaboradores. Obrigado e uma boa noite a todos.